Estou em Ribeirão Preto há vai fazer 34 anos. Meu marido chegou um ano antes de mim. Ele chegou com 20 anos de idade para plantar uma igreja com uma pessoa que abriu a sua casa, uma mulher. E é interessante essa história, porque ele tinha sido convidado para assumir um grupo de senhoras, não sei se vocês conhecem essa história, de senhoras que haviam saído da igreja católica carismática e queria começar uma igreja evangélica. E então, o nosso pastor, que já era um senhor dos seus 50 anos, ele falou: Danilo, vem cá, eu quero que você conheça esse grupo aqui em Ribeirão Preto. E meu marido foi, ele só era um jovem de 20 anos de idade. E ali conheceu aquele grupo, e no final o grupo falou: e aí, vocês vão começar uma igreja conosco? Falando para o nosso pastor, e ele falou: nós vamos, e quem vai vir para cá vai ser o Danilo. E elas eram todas senhoras, algumas tinham filhos da idade dele, ou mais velhos, e as senhoras olharam assim para ele, de cima e embaixo, falou: esse garoto aqui vai começar uma igreja com a gente precisa de alguém experiente para ganhar. Elas não falaram isso, elas só pensaram: alguém experiente para ganhar os nossos maridos, que não são convertidos. Era um grupo de umas 13, 15 senhoras só, os nossos filhos. E elas falaram: ok, então. E aí ele falou: daqui 2 meses eu estou aqui, eu vou fazer as minhas malas, arrumar as coisas em Belém do Pará, onde nós morávamos, e daqui 2 meses eu vou para Ribeirão Preto. E nesse período elas desistiram. E olha que interessante, teve um dia que elas foram buscar a Deus, elas estavam tão inseguras se ele daria conta desse recado, elas pegaram a Bíblia e abriram, sabe aquele negócio: Senhor, fala comigo, e mete o dedão lá? Quem já fez isso assim, fala assim, a gente costuma fazer isso, às vezes dá certo, às vezes dá errado, né? Nesse caso deu certo, elas meteram o dedão lá e caiu no texto de Esdras, capítulo 3, que diz assim: e ele separou jovens da idade de 20 anos para cima, para superintenderem a obra do ministério. Qual a chance de ter uma resposta tão clara numa Bíblia, né, com tantas páginas? Foi esse versículo. E nem assim elas creram. Dani costuma falar, meu marido, que a cara dele era tão de criança, né, e a falta de experiência era tão grande que não as convenceu, mesmo Deus falando tão claro. E aí elas ligaram, falaram: olha, essa pessoa, uma senhora falou: você não conta com mais ninguém aqui, porque todas roeram a corda. E ele foi orar, e Deus falou com ele, e falou, meu sogro, que é muito carinhoso, protetor, falou: filho, sinto muito, né, você não vai poder ir, porque você não conta com mais ninguém. E Dani falou: pai, me dá um tempo, eu posso orar? Porque Deus havia confirmado no meu coração. E aí ele tirou 2 dias de oração, de jejum, foi buscar o Senhor, e Deus falou: eu já te enviei, vai mais rápido. E ele chegou para o meu sogro e falou: olha, Deus falou para eu ir. Meu sogro falou: como assim você vai sozinho? Você não conhece ninguém, você é um jovem de 20 anos, nunca saiu de casa, vai começar uma igreja no estado de São Paulo, sem nenhum conhecido. E basta uma palavra do Senhor, fala comigo: basta ouvir a voz do Senhor. Se você tiver uma palavra do Senhor, você anda sobre as águas, o mar se abre, o morto se levanta, basta uma palavra. Ele falou: Deus, pai, Deus me falou, eu estou indo, foi Deus que me falou. Eu costumo falar que Deus não é caloteiro, Deus paga o que Ele encomenda. Se Deus falou, Ele banca, Ele vai à sua frente, Ele prepara as coisas. E aí ele começou a arrumar as coisas. No dia seguinte, uma senhora, ligou e falou: olha, de fato você não conta com mais ninguém, mas você conta com a minha casa. Eu conversei com meu marido, que não é crente, mas ele falou que recebe você aqui. E aí Dani foi, passou 1 ano ali, nós não éramos noivos ainda, não estávamos casados. E Dani foi e começou a igreja com essa senhora convertida. E durante esse ano em que ele passou sozinho ali, eu estava com os meus pais morando esse ano em Brasília, ele foi evangelizando essa família, ganhou essa família, esse homem se converteu, depois de uns anos eles se tornaram pastores, são pastores conosco, não na nossa igreja, mas na nossa cidade. Inclusive, o salão que nós inauguramos semana passada é deles, eles nos chamaram. Essa senhora falou: vocês não querem o nosso salão para vocês se reunirem aqui? Então, assim, Deus faz coisas incríveis. Eu fico olhando para trás, não dá nem para tirar proveito da glória, nem para falar: Senhor, olha o que nós fazemos, porque eu era uma jovem de 17 anos, uma adolescente,
casado com outro adolescente de 21 anos, saindo aí da adolescência. E quando a gente olha para o que Deus fez, por causa de uma voz que nós ouvimos e uma resposta que nós dizemos: sim, Senhor, eis aqui os teus servos, faz em nós a tua vontade. E o que a gente olha e vê para trás, essa igreja linda que Deus nos deu em Ribeirão Preto há 34 anos, e outras dezenas de igrejas que nasceram dela, eu só posso dizer: vale a pena ser fiel à voz. Ainda que você olhe para você e fale: eu sou a última pessoa, eu não tenho qualificação, não sei falar. Que experiência, como assim? Um casal de adolescentes poderia fazer alguma coisa numa terra tão distante, tão diferente para nós, tão estranha. É quando Deus fala, Ele faz. Assim como Jeremias, que tentou convencer Deus: não, eu não sou capaz, eu não passo de uma criança. E Deus falou: Jeremias, é você. E tudo que eu falar para você dizer, você vai dizer. E você vai arrancar e você vai plantar, vai destruir e vai edificar. Porque sou eu em você, entende isso? Não tem a ver com você, não é sobre a sua capacidade, não é sobre as suas virtudes, não é sobre o poder dele em você. É por isso que você vai ver milagres, é por isso que as coisas vão acontecer. Quando você ouvir a voz de Deus e dizer: sim, eu creio, Ele é poderoso e Ele é suficiente. É Deus em nós, é sobre Ele, é sobre o poder dEle. Deus ama os loucos, Deus ama os pequenos, Deus ama os desprezados. Ele falou: eu escolhi as coisas fracas, aquelas para confundir as fortes, e as débeis, as desprezadas para confundir as fortes, e as que não são, para que a glória seja minha. Então, quando eu olho para mim e falo: a glória é dEle, porque eu sei quem eu era com 17 anos de idade, mas eu também sei do amor que eu tive pelo Senhor, que eu tinha pelo Senhor na época, e pela disposição, pela fé de crer: Deus, eis-me aqui, faz de mim a tua vontade. É só um sim. Será que Deus tem o seu sim? Deus tem o seu sim para agir, para fazer coisas grandes, maiores do que você, no seu trabalho? Será que Deus pode contar com você naquela hora que o seu patrão, a sua amiga, o seu chefe, o seu vizinho, o seu colega de faculdade, seja o que for, de escola, chega e fala: eu estou desesperado, eu recebi um diagnóstico ruim, eu estou perdendo o emprego, os meus pais estão se separando. Será que Deus encontra um espaço no seu coração, eis-me aqui, para poder falar: posso orar por você? É isso que Deus quer, alguém que se mova. É Ele quem vai fazer através de nós. É assim que Ele escolheu operar na terra e se fazer conhecido, através de mim, de você. Então, há 34 anos em Ribeirão Preto, voltando aí, com 2 filhos, uma filha já casada, que está terminando a residência em São Paulo, se formou lá conosco, mas decidiu fazer a residência em São Paulo. E um filho, Gabriel, com 24 anos, que ainda está conosco, começou a namorar esse ano. Se Deus quiser, vai casar o ano que vem. Estávamos conversando aqui, estava conversando com a sua mãe, falando que eu sou aquele tipo de pessoa, nós somos, que criamos os nossos filhos para Deus. Portanto, a gente fica feliz quando eles vão, quando eles saem de casa, quando eles vão cumprir o propósito, quando eles vão edificar a família deles. Por quê? Porque a minha família já está edificada, eu e meu marido. Nós somos a família, nós somos o ser, nós criamos nossos filhos para irem, para que aquilo que eles receberam, eles possam multiplicar, eles possam levar adiante o legado. E a gente está para viver esse momento em que o dinheiro vai sobrar, aí eu vou poder fazer as minhas massagens, viajar um pouquinho mais, aquela coisa que a gente nunca pode fazer quando tem filho, porque a grana vai toda ali. Eu não vejo a hora disso. E graças a Deus os nossos filhos estão em Deus. O Gabi está se preparando para assumir o ministério conosco, um homem lindo. Pensa num homem lindo. E não é o lindo de mãe que vocês falaram. Tem o lindo de mão. Ele é bonito. Mas o mais lindo do meu filho, eu costumo falar, é o coração dele para Jesus. Primeira namorada, aos 24 anos, porque ele, como eu, e aqui eu quero abrir um parênteses rapidinho, quando eu tinha 12 anos de idade, eu estava fazendo uma escola de Jocum. Já ouviram falar de Jocum? Aquela agência missionária, talvez a maior do mundo. E eu fiz um mês de Jocum, 12 anos de idade, uma pré-adolescente, mas que já sabia o que eu queria, já sabia quem eu era, uma pessoa perdida sem Jesus, já amava Jesus. E ali naquela escola, no mês de julho, eu fiz uma aliança com Deus. Eu falei: Deus, depois de ouvir uma palestra sobre namoro, sexo e casamento, que não pode faltar quando tem jovens e adolescentes, todo mundo tem que dar uma palestrinha dessa.
Ali, ouvindo aquela palestra, eu fiz uma aliança com Deus, falei, Deus, eu não vou ter 2 homens na minha vida. O pastor que estava pregando não falou isso, não nos levou a fazer essa aliança, isso veio do meu coração. Eu já tinha amigas, eu me relacionava sempre com pessoas mais velhas, e as minhas amigas, uma ou outra, vivia em angústia, depressão, sendo mal falada, pelos vários relacionamentos, maus relacionamentos que elas estabeleciam. Eu falei, eu não quero ser assim, eu quero ser uma mulher que chegue inteira no altar, eu quero chegar uma mulher inteira para o meu marido, porque cada pessoa, cada relacionamento que você estabelece, leva um pedaço de você, e deixa um pedaço dessa pessoa em você. Então, vai mudando a sua essência, a sua identidade. Eu falei, Deus, eu quero ser eu, e viver aquilo que o Senhor me projetou. Eu vou chegar inteira no altar, eu não vou ter 2 homens na minha vida. 12 anos de idade, eu fiz essa aliança. E quando eu tinha 15 anos, Dani, o meu marido, chegou para mim. Nós éramos de igrejas batistas diferentes. Ele falou, eu estou gostando de você, eu quero te namorar. Meu coração veio na boca, sabe aquelas borboletas todas que soltam nessa hora, que fazem o nosso estômago revirar? Foi assim que aconteceu. Eu virei para ele e falei, Dani, você é tudo o que eu sonhei. É lindo, é inteligente, é capaz, um bom filho. Você é um líder na casa de Deus, tem um chamado para ser pastor. É o meu sonho, eu falei para ele. E eu só não sei se você é o sonho de Deus para mim. E eu tenho uma aliança com o meu Deus. Eu fiz uma aliança com 12 anos de idade e eu não vou quebrar. Porque eu sei que a minha felicidade, a minha alegria depende dele. E não são as minhas escolhas, porque o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Há caminhos que aos homens parecem ser bons, mas seu fim é caminho de morte. Você não sabe fazer as suas escolhas, desculpe. E eu não estou falando que você não é inteligente, não é que você conhece pouco. Seu Deus conhece o passado, o presente e o futuro. E eu falei, Deus, é o Senhor quem pode escolher para mim. Eu sabia disso, então eu falei, é o seguinte, eu não sei se você é o meu marido, e eu tenho uma aliança que eu não vou namorar 2 homens, então você para lá e eu para cá, e eu vou orar até que Deus confirme. De todas as maneiras, colocamos sinais sobrenaturais, extraordinários. Deus tinha que falar de uma maneira bem clara, porque eu não queria quebrar essa aliança. Passaram-se alguns meses e Deus confirmou da maneira extraordinária, sobrenaturalmente, que não deixava dúvidas. Depois confirmou com os nossos pais, com os nossos líderes. Enfim, começamos a namorar com 15 anos. Me casei com 17. Hashtag fica a dica. Cadê solteiros? Solteiros? Cadê? Tem solteiros aqui? Tem poucos, hein? É mais casados? Hã? São tímidos? Talvez você não teve tempo de conhecer Jesus como eu na minha infância. E talvez você não teve tempo de fazer uma aliança. E talvez você já traga marcas de alguns outros relacionamentos na sua vida. Mas Deus pode fazer tudo novo, se hoje você tomar a sua decisão certa. Se hoje você falar, Deus, porque é verdade, Deus faz tudo novo nas nossas vidas. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E de repente que tal você fazer uma aliança e falar, Deus, eu vou esperar em Ti aquele que o Senhor tem para mim. O Senhor vai saber escolher melhor do que eu. Porque sem Ele, nada a gente pode fazer. Bom, essa foi a minha história. Desde cedo nós contamos isso para os nossos filhos e eles decidiram viver a mesma coisa. Então, a Monique casou, já tem 5 anos de casado com o primeiro namorado, virgem, chegou inteira no altar. E o Gabriel, agora com 24 anos, tem a sua primeira namorada. Nós torcemos que seja ela. Ele teve a experiência dele, respeitamos, ouviu a voz de Deus. Agora é o momento dele escolher. Abençoamos uma menina de Deus com um chamado também, linda. E torcemos para que eles vivam essa mesma história. Quando Deus escolhe por nós, então o nosso caminho é certo. Amém? Não era sobre nada disso que eu ia falar, mas Deus sabe de todas as coisas. Abra sua Bíblia em Salmo 137. Estou dando as dicas aqui, como eu falei, eu tenho tantas coisas para dizer, por isso que a gente anda com esse material. Muitas delas estão compartilhadas nesse livro aí.
Salmo 137 diz assim: às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Obrigado, queridos, vocês podem se assentar. Vocês sabem no contexto que foi escrito esse salmo, o povo havia pecado tanto, enchido tanto a paciência de Deus, que uma hora extravasou. Deus não aguentou mais, abriu as portas, as fronteiras, Babilônia veio. E o reino do norte já tinha sido levado cativo pelos assírios, e agora Babilônia vem e ataca o reino do sul, Judá, e leva os cativos por uma palavra, uma profecia de Deus. Deus deu muitas chances àquele povo que não se arrependeu, povo de dura cerviz, e aí eles vão para o cativeiro. Agora pense comigo, você tenta se reportar para essa narrativa aqui, e entender aquele momento na vida de muitos. Muitos sabiam por que estavam ali. Porque eram idólatras, porque eram injustos, porque eram cruéis, porque se prostituíam espiritualmente, fisicamente, porque não cumpriam a lei do Senhor, porque viravam as costas, porque queimavam seus filhos aos deuses. Muitos sabiam, porque estavam vivendo um cativeiro. Babilônia, uma terra pagã, cheia de deuses, um povo cruel, ruim, que não conhecia os princípios dos céus, os valores celestiais. E muitos sabiam porque estavam ali, outros não. Outros eram crianças indefesas, né, que cresceram no cativeiro, que viveram ali, né, e nem sabiam, mas por quê? O que eu fiz de errado para vir parar numa terra estranha? Aqui a Bíblia chama, aqui, como o texto que nós lemos, né? Como poderíamos entoar o canto do Senhor na terra estranha? Mas fato é que através do profeta Jeremias, Deus já havia falado que o povo iria sim para uma terra estranha, uma terra de cativeiro. Isso significa uma terra esquisita, ela é estranha, ela parece que não combina com o propósito, não combina com o chamado, não combina para aquilo para o qual eu fui criada. Às vezes Deus permite e às vezes Deus promove alguma terra estranha nas nossas vidas, que também nós chamamos de provação, chamamos de deserto, algo que parece que não combina com a nossa fé, com a nossa integridade, com posturas corretas que nós temos, com a amor que nós temos ao Senhor, e de repente a gente se vê numa Babilônia da vida, numa terra onde a injustiça é promovida. Imagina aquelas pessoas, elas eram escravas, elas não tinham direito de escolhas. Eu imagino que muitas ali foram exploradas, talvez, as mulheres exploradas, quem sabe sexualmente, elas estavam ali indefesas. Imagina o nível da dor, né, da humilhação, da vergonha, do desprezo que essas pessoas serviam. Elas saíram da sua própria terra para poder servir um outro povo que não conhecia o Senhor. E havia com certeza muitas interrogações, né? Senhor, mas por quê? Principalmente na vida daqueles que não entendiam, mas eu não fiz nada de errado. Eu quero dizer que às vezes nós temos que lutar contra pensamentos assim, questionamentos. Eu falei um pouco disso ontem, questionamentos assim: o que eu fiz para merecer isso? Alguém já passou por isso, de pensar: o que eu fiz para merecer isso? Eu fiz tudo certo nesse casamento e olha só o que eu estou vivendo. Eu fiz tudo certo com os meus filhos e olha só o que eu estou vivendo. Eu fiz o melhor de mim no meu trabalho e olha só o que estou vivendo. O que eu fiz para merecer isso? Isso é uma injustiça. Muitas pessoas avaliavam e analisavam a terra estranha como uma injustiça que promovia dor, que promovia dificuldades materiais, financeiras. Com certeza tinha escassez ali, eles eram um povo escravo. Entretanto, fala comigo, entretanto, muitas vezes Deus permite esse tempo de deserto, de terra estranha,
mas garante que vai estar conosco, principalmente na vida dos fiéis. E Deus havia falado através do profeta Jeremias, olha que interessante, Jeremias 29, Deus havia falado assim, isso antes do povo ir para o exílio, para o cativeiro, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei, aliás, foi depois, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Na terra estranha, no deserto, no cativeiro, Deus está falando, plantem e colham do fruto, e comam do fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não os diminuais. Ou seja, celebrem casamento, e olha que casamento do povo judeu eram 7 dias. Deus está falando, plantem, colham, desfrutem do fruto da sua semeadura e façam festa, celebrem casamento. Na terra estranha, eu quero que vocês entendam isso. Que Deus não nos desampara, a solidão, a dor do nosso deserto, da Babilônia, que muitas vezes nós temos que atravessar. Mas há promessas para Deus, quando nós, principalmente para aqueles que, sem entender, sem uma causa, estão passando um tempo de aflição. Porque muitos dos nossos desertos são resultado das nossas más escolhas. E aí Deus não tem nada a ver com isso. Você precisa retroceder, voltar e se acertar com Deus, se arrepender. Continuando o texto de Jeremias, fala, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Fala comigo, paz. Deus falou, vocês vão como escravos para uma terra estranha, vai faltar muitas coisas, a terra não é de vocês, mas vocês vão ter a minha bênção, mesmo no meio do deserto, e vocês vão ter paz. Fala comigo, paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe vosso coração. A paz do Senhor é para Jerusalém e é para Babilônia. É para o tempo de bênção e para o tempo de prova. Essa é a promessa do Senhor, Ele está falando, vocês vão ter paz em Babilônia, na terra estranha. Assim diz o Senhor, logo que se cumpriram para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Para vos dar o fim que desejais. Eu tenho pensamento a respeito de vocês para te dar o fim. Como eu disse ontem, Deus está mais interessado no fim do que no meio. Nós não. Nós estamos mais interessados no agora. Eu quero ser feliz agora. Eu não sou feliz nesse casamento, eu não estou bem nessa situação, então eu quero me livrar dela. Mas Deus está mais interessado no fim. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar, Deus, na verdade, o maior interesse de Deus é aquele fim lá chamado eternidade. Cada vez mais, esse presente século, essa geração totalmente humanista, em o que voga, o que vale é o prazer do homem. O homem se voltou para aquilo que é natural, para o prazer da terra. É o hedonismo tomando conta da humanidade e entrando na igreja. O que vale é o meu prazer. Eu não estou feliz? Então tá, então Deus sabe. E Deus quer me fazer feliz? Não! Deus pode te fazer feliz, mas Ele quer salvar a sua alma. Porque não adianta a sua felicidade aqui nessa terra à custa de uma eternidade no inferno. Então Ele está falando, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. É lógico, Ele quer nos abençoar durante esse processo, mas muitas vezes esse processo envolve uma terra estranha, envolve uma prova, uma dificuldade. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Vocês vão entrar muitas vezes numa terra estranha, numa Babilônia. Mas o importante é que você seja fiel, porque cumpridos os dias, eu vou tornar a trazer vocês. E deixa eu te falar uma coisa, esses dias, eles podem ser adiados, eles podem ser abreviados conforme o seu posicionamento, conforme a sua atitude. Eu não sei se você lembra, quando Deus tirou o povo do deserto, lá do Egito, através de Moisés, eram 425 quilômetros que eles tinham que atravessar do deserto. 425 quilômetros, 3 milhões de pessoas. Vamos colocar aqui, quanto tempo? Uns 3 meses? Com animais e crianças, 3 meses.
Deus falou 3 meses de deserto, de terra estranha, de necessidade, de solidão, né, de carências, de aflições. 3 meses vai ser pouco. Então, eu vou deixar 2 anos e meio, mais ou menos. Foi o tempo que o povo demorou para chegar na terra a primeira vez. Quando Moisés enviou os 12 espias. E ali vocês conhecem a história. 10 voltaram falando, não vai dar certo, não creram em Deus. Se voltaram contra o Senhor, se voltaram contra Moisés. Apenas Josué e Caleb, que pela fé quiseram avançar. E Deus falou, que 2 anos e meio ainda não foi suficiente. Voltem para a terra mais 40 anos. 40 anos, por conta das escolhas, de como nós reagimos diante de uma dificuldade, de um processo. Por quê? Porque entre aqui o deserto e a terra prometida, tinha os gigantes. Ali tinha uma cidade fortificada, Jericó, tinha muralhas. E o povo falou, não vale a pena. Mas se o Senhor dá a sua palavra, foi isso que eu falei no começo, se Ele encomenda, Ele paga. Era o momento de entrar. E eles não entenderam esse processo da guerra contra os gigantes, da destruição. Era momento para isso. E eles não entenderam, eles tiveram que voltar, e aquilo que seria 2 anos e meio foi para mais 40 anos. Então, entenda, você pode estar passando um momento de dificuldade, uma terra estranha, mas vai passar. E quem você é enquanto isso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem você é no meio da prova? Quem você é no meio do fogo? Lá em Babilônia, quem você é? Eu costumo usar esse exemplo. Quando Deus acende o fogo nas nossas vidas, quem nós somos? Ovo, banana ou café? Quem você é? Um ovo? Uma banana ou um café? Quando Deus te coloca lá em Babilônia, no meio do deserto, Ele acende aquela fornalha 7 vezes aquecida. Quem você é? O ovo? No fogo, ele se torna mais duro, enrijecido. É aquele que se volta contra o Senhor, se revolta contra as pessoas. O orgulho sobe, a soberba, o egoísmo, a dureza de coração. O fogo vem para endurecer o ovo. Tem gente que é ovo, tem gente que é banana. O fogo vem na banana, ela se desmancha todinha. Eu não quero mais viver, eu quero morrer, eu não consigo, eu não sou ninguém, Deus esqueceu de mim, né? Eu não tenho forças, meu casamento está assim, pastor, toma aqui, não conta comigo, eu não quero saber de mais nada, eu não consigo, eu não posso, ai de mim, coitado de mim. É a banana. Mas, na verdade, Deus espera que nós sejamos café. Quem gosta de café que nem eu? Quem é aquele apreciador de café? É no fogo que se extrai o melhor do café. É naquele cheiro. Olha, eu sou uma apreciadora, eu gosto muito de café. E eu tenho um problema, eu tenho sono leve, sono sensível. Então, a luz incomoda, eu durmo com aquela venda. O barulho incomoda, e o barulho, principalmente o barulho que eu tenho do lado, assim. Quem dorme com britadeira aqui? Eu durmo com uma britadeira do lado. Então, de vez em quando incomoda. Então, eu durmo aqui com aquele protetor, eu durmo aqui com a venda, para poder conseguir dormir legal. E eu durmo legal, eu durmo bem, assim, não tem problema. Mas, de vez em quando, a minha funcionária chega cedinho, antes de eu levantar. E ela inventa de fazer um café lá na cozinha. Ela liga o fogo e coloca o café lá. Queridos, eu posso estar no sono profundo. Quantas vezes eu estava assim no sono profundo, gostoso. Vem um cheiro lá da cozinha, passa pela sala, vem pelo corredor tal, e entra debaixo da minha porta e me acorda. O ronco do meu marido não está acordando. A luz que já bateu na janela não está acordando, mas o cheiro do café. Aí na hora que eu sinto assim, eu falo, agora eu não consigo mais dormir, porque minha mente já fica lá no fogão, naquele cafezinho, com aquela rosquinha, com aquele pãozinho. E eu falo, eu tenho que levantar agora. É exatamente isso, quando Deus acende o fogo nas nossas vidas. Deus quer se levantar do trono com o cheiro que vai exalar das nossas vidas, do nosso coração. Cheiro de fé, de dependência, cheiro de perseverança, cheiro de amor, cheiro de fidelidade. Deus está falando, não, eu vou ver. Será que ele vai enrijecer, que ela vai se desmanchar? Ou será que eu vou extrair o melhor? Deus tem um propósito nas nossas provas.
Olha o que Jeremias diz a respeito das nossas provas, Lamentações 3. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, pois não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Mas ele aflige e entristece. Mas ele não tem prazer nisso. Você que é pai e mãe, você sabe, aquela vez que você tem que chegar junto uma vara, que você tem que colocar de castigo, que você tem que tirar um prazer do seu filho, você faz isso com o coração pesado. Mas você sabe que está gerando algo bom, que vai vir um cheiro bom. É exatamente isso, quando Deus acende um fogo nas nossas vidas. Quando você chega em Babilônia, Deus está esperando. Ele vai ficar melhor. Não, ele não vai se revoltar, ela não vai murmurar, ela não vai desistir desse casamento, ela não vai desistir desse sonho, não vai abandonar o emprego, o ministério, esse relacionamento, não, ela vai permanecer, ele vai ficar firme. Ele vai ficar mais sensível, mais quebrantado, mais humilde, mais dependente. Ele vai ficar mais forte. Será que Deus está sentindo o cheiro? Que cheiro Ele está sentindo da sua vida nesses dias? Deixa eu passar aqui para você algumas coisas que aconteciam nesse salmo, com aquele pessoal. O primeiro versículo diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Era um povo que estava na terra estranha. Deus está esperando sentir um cheiro bom deles. Aquele cheiro que levanta a gente da cama. Só que não, o povo está às margens dos rios, penduradas harpas ali e chorando. Você sabe que esse termo aqui, nos assentávamos, no original, Yashab, ele pode ser traduzido por habitar, permanecer, morar. Na verdade, não era uma passagenzinha, vou sentar aqui, me refrescar, já estou saindo, não. Deus havia falado: vocês vão para a Babilônia, plantem, colhem, casem, prosperem naquela cidade, vivam em paz, porque vai passar. Mas eles se assentavam. A primeira coisa que você precisa entender, para que a sua joy não seja roubada, mesmo na terra estranha, mesmo em meio ao deserto, para que você viva na alegria e na paz, você precisa entender: vai passar. Fala comigo, vai passar. É a primeira coisa. Ali às margens dos rios, das Babilônias, não é o seu lugar de morada. Deus não espera isso de você. Salmos 84 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, o vale de lágrimas, o vale árido, a Babilônia, o deserto, o fogo, seja como for que você queira chamar, o qual, passando pela prova, faz dele um manancial. Não, como assim? Como assim? Se é vale árido, eu vou fazer manancial. Ou é vale árido, ou é manancial. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Há uma força no meio da sua fraqueza. A paz, quando os teus inimigos se levantarem contra você, entenda que Deus é esse que nós cremos e falamos: é o Todo-Poderoso, não é? Ele entra conosco no meio da fornalha. É por isso que nós podemos ter paz no meio das provas, o qual, passando pelo vale árido, não fala morando no vale árido, fala passando. Aquele que confia no Senhor. Por quê? Porque ele continua exalando a sua fé, a sua confiança em Deus, em Jesus. Eu costumo dizer que essa prova, esse deserto Babilônia, eu costumo chamar dos 3 R's da promessa. Deus tem promessa, Deus havia falado: cumprindo os dias do seu deserto, da sua Babilônia, da sua terra estranha, eu vou trazer vocês de volta. Havia uma promessa, mas a promessa tem 3 R's. Já ouviu falar dos 3 R's? O primeiro R é o R da revelação. Quando você entende que há uma promessa de Deus para a sua vida, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa, você fala: yes, Deus falou. Então eu creio, é a revelação. Deus havia falado para esse povo: depois de um tempo eu vou trazer vocês de volta. Opa, tem uma promessa. Quando você tem a revelação, o entendimento que tem uma promessa de Deus na sua vida, o primeiro R. Mas aí vem o segundo R, que é o R da revolução.
Tem um R da revelação, você fica todo animadinho, é a largada, você sai correndo, yes, é isso mesmo, eu creio, Deus vai fazer, Deus bom, Deus fiel, Deus poderoso. Mas logo vem o segundo R, que é o R da revolução, é da reviravolta, quando parece que tudo está dando para trás, tudo está dando errado e que Deus se esqueceu do que disse. Deus se enganou. Vocês lembram de José? José ainda garoto, quando ele teve 2 sonhos e ele viu a sua família se inclinando para ele e ele servindo a sua família. E ele falou, yes, é isso, Deus vai me levantar, e olha só, eu vou ter tanto para poder servir a minha família, eles vão reconhecer. E de repente, no dia seguinte, o ódio dos seus irmãos, a perseguição, seus irmãos pegam, colocam ele no fundo daquele poço, vendem ele para o Egito, numa caravana de midianitas. Opa, aí José entendeu, estou no segundo R, o R da revolução. E ele se derreteu? Abandonou sua fé, o seu Deus? Ele se endureceu, se voltou contra o Senhor? Não. Cada vez que as coisas apertavam no Egito, Deus se levantava do trono. Quando aquela mulher se levantou contra ele, a Potifera, conhece a Potifera? A mulher do Potifar? Se levantou contra ele, investiu pesado. Ele falou, eu não posso abandonar o meu Deus. Estava ali nas mãos dele. Ai, Deus sentia aquele cheiro de fidelidade, cheiro de integridade, de santidade, de perseverança, de caráter, de firmeza. Deus se agradou. Mas não parou aí, daí a pouco ele é lançado no cárcere, vem aquele negócio dos sonhos, o padeiro vai, o copeiro se esquece dele. E parece que Deus se esqueceu, que José vai morrer no segundo R, mas Deus é fiel. Fala comigo, Deus é fiel. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele não se esquece do que disse. Ele vai cumprir se você não desistir, se você não se endurecer, se você não se desmanchar, você vai pisar no terceiro R, que é o R da resolução, o R da resposta. Quando Deus cumpre o que disse, quando você pisa na promessa, quando você volta para Jerusalém, o seu deserto fica para trás. Aguenta firme, vai passar. Entenda, não é ali nas margens dos rios de Babilônia. Você não precisa se entregar aos choros. Ele falou, celebrem casamentos, colham, comam, festejem, tenham paz. Mesmo na terra estranha, mesmo. É algo aqui de alma. Mas Mônica, é difícil. Esse povo que Deus está falando para fazer isso, continuava escravos. Apesar dos limites, das necessidades que eles tinham, havia promessa de bênção, de suprimento, de provisão. Assim como Deus fez com aquele povo 40 anos, recordar-te-ás por todo o caminho que eu te guiei nesse deserto, para provar e saber o que estava no seu coração. Se você era banana, ovo ou café, se guardarias ou não os meus mandamentos, e para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda promessa, toda palavra que procede da boca de Deus. Então Deus tem um propósito de nos levar para o fogo, extrair de nós o melhor cheiro. E quer o meu conselho? Quando você vai fazer uma prova, você vai lembrar lá da sua 5ª série, 6ª série, 8ª, você se prepara bem, seu objetivo é passar, não é isso? Pelo menos deveria se preparar bem. Porque você sabe que se você não passar na prova, seu papai vai te colocar lá no próximo ano, o professor vai? Não, né? Você vai ter que fazer a prova de novo. Não é assim que funciona aqui, em Tanguá? E se você não passar da 2ª vez? Porque agora tem a tal da aprovação compulsória, né, queridos? Vamos voltar. Vamos voltar uns anos atrás, em que os alunos podiam ser reprovados. Vamos esquecer essa geração Paulo Freire, que não deu certo, que fracassou, que estragou tudo. E vamos voltar lá. Quando nós não passamos numa prova, nós temos que refazê-la. E nós vamos fazê-la até que nós passemos. Então Deus permite a prova uma vez. E o que Ele espera de nós é que nós passemos. Nenhum pai, nenhum professor aplica a prova esperando reprovar. Eu vou dar essa prova porque eu quero que esses meninos fiquem aqui mais um ano. Eu não quero que eles vão para frente. Ninguém faz isso. Que dirá o nosso Pai perfeito? Quando Deus nos leva para uma prova, Ele quer nos, yes, aprovado com louvor. Vai para a próxima.
vai para o próximo ano. Ele quer nos subir de nível, Ele não quer nos fazer retroceder nem nos envergonhar. Entenda isso. Vai passar agora, se prepara. Seja café, decida, toma uma decisão. Porque se você não for, essa prova você vai ter que passar de novo. Seja em que área for. Fala, Deus, eu quero ser fiel com a minha linguagem, eu quero ser fiel com o meu coração, com as minhas alianças, no meu ministério, com os meus pastores, com os meus filhos, com o meu cônjuge, com os meus pais, eu quero ser fiel, para não ter que ficar nessa prova fazendo de novo, até que eu seja preparado e passe de nível. A segunda coisa que você precisa entender: livre-se do seu passado. Às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Decidimos morar no choro, morar na murmuração, na tristeza, na revolta, né, no desespero. Era ali o lugar daquela geração, né, dos rios de Babilônia. Aí nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Por que do choro? Por que do desejo de existência? Por que as coisas paralisaram na vida daquelas pessoas das margens dos rios? Não estavam acontecendo, por que não tinha festa? Por que não tinha um casamento? Por que eles não estavam plantando e colhendo? Por que eles não estavam enriquecendo e prosperando? Por quê? Se Deus havia falado que isso iria acontecer, por quê? Porque eles estavam olhando para Sião. Eles estavam olhando para trás, para o passado, e ninguém vive de passado a não ser museu. Ninguém vive de passado a não ser museu. E muitas vezes o passado é que vai roubar a sua prosperidade, a sua paz, a sua alegria, a provisão, os frutos que Deus tem para você no seu presente. Quando você fica olhando, ai, mas aquele tempo lá que era bom, pastor, aquela época daquelas vigílias, olha, o fogo caía, era bom demais, aquilo lá que era igreja, no começo do meu casamento, aquilo lá que foi, olha, aquele namoro, o primeiro que eu tive, lá atrás, aquilo quando os meus filhos eram pequenos, aquela época que era boa, quando eu morei lá naquela cidade, aquilo que era vida, queridos, passou, vire a página, né? Pode aparentemente parecer que esse lugar de hoje, chamado Terra Estranha, não seja tão bom, mas Deus tem um propósito, e Deus tem promessas, Deus tem provisão. Lembrando-nos de Sião, Esdras conta um fato interessante, isso está escrito, deixa eu ver se eu anotei aqui, Esdras capítulo 3, de 11 a 13, eu não vou gastar tempo aqui lendo, depois você confere lá. Quando a segunda casa, depois que Deus cumpriu a sua promessa, levou o povo de volta para Judá, eles levantaram o templo novamente. Quando lançaram as bases da segunda casa, do templo, do novo templo, diz que aquela geração antiga de sacerdotes começou a chorar. Por quê? Porque eles falavam, essa casa não é igual à primeira. E de fato não era uma casa menor, porque o templo de Salomão era suntuosíssimo, era grandiosíssimo, era uma maravilha, um esplendor glorioso. E a segunda casa era mais simples. Então, a geração ligada ao templo de Salomão começou a chorar. Mas os jovens, aqueles que tinham nascido no cativeiro, aqueles que não conheciam o templo, não conheciam Jerusalém, eles estavam de volta à terra prometida. Deus tinha cumprido, tinha trazido o povo de volta do exílio. E eles estavam o quê? Celebrando, eles estavam regozijando, cantando. Olha o que diz lá, o último versículo fala, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo. Eram duas vozes. Quem é você? É aquele que vai ficar olhando, vai falar, o templo de Salomão. Ou é aquele que entendeu que apesar de mais simples, a glória da segunda casa será maior do que a primeira? Quem é você? Será que você entende que mesmo em meio às dificuldades, mesmo que em meio a novos limites, desafios, Deus é fiel e poderoso para te fazer viver um novo tempo, tempo de milagres, tempos de coisas maiores. Não significa sem provas, sem dificuldades, sem desafios. Significa com mais poder, com mais milagres, com mais provisão, né? Quando você olha para uma tempestade, ela pode ser o seu fim, o canal da sua destruição, as ondas vão sucumbir. Ou ela pode ser o seu terreno. Era isso que os discípulos falaram, meu Deus, nós vamos morrer agora. Mas para Pedro falou, não, isso aqui é a minha terra, eu vou pisar nesse mar. Tudo depende.
Então, tempestade, Deus me livre para Pedro, não. Para Pedro foi o único que experimentou milagres. Lembra, se você estiver numa tempestade, é porque ou Deus vai te dar autoridade para você falar, vento, aquieta-te. Ou então Ele vai te fazer andar sobre as águas, mas você não vai sucumbir. Você que é fiel não morre na tempestade. Pode vir as ondas. Podem ser ameaçadoras. Você que é fiel não morre na tempestade, não morre no mar. Você pisa, ele se abre. Os seus inimigos não vão te alcançar. Você pode estar preso no passado, porque o passado foi tão melhor do que o presente. Você pode estar preso no passado, porque ele foi terrível. Me lembro agora de uma situação. Nós íamos fazer o casamento de um rapaz, filho único, há muitos anos atrás, no começo do nosso ministério. E ele fez tudo certinho, estava casando também com a primeira namoradinha, bonitinho, os dois crentes. E aí o pai dele foi conversar, se aconselhar com o Dani, meu marido, e falou assim, pastor, estou triste, porque meu filho vai casar. Como assim? Seu filho é uma graça, a noiva dele também, por que você está triste? Ele falou, porque eu não vou no casamento dele. Por quê? Seu único filho, você não vai no casamento dele? Não, porque a minha ex-esposa vai estar lá e eu prefiro não mexer nessa gaveta. Dani virou para ele e falou, eu não acredito. Você nunca vai ter outro dia como esse, ver seu filho se casando no altar, seu único filho. E por causa do que aconteceu lá atrás, ele havia sido traído pela esposa, abandonado, deixado. Você vai deixar de celebrar hoje. Esses dias eu fiquei sabendo de uma mulher, que estava passando, uma discípula minha que contou, que estava assistindo esse programa, esqueci o nome. E ela não teve uma festa de 15 anos, essa pessoa, porque logo antes, bem nas vésperas, o seu avô morreu. E por conta da morte desse avô, cancelaram a festa, estava todo mundo de luto, não tinha clima, não tinha como ter essa festa. Então, no casamento dela, ela se vestiu de princesa. E o baile que ela teve foi de debutante, de 15 anos. Aí eu fiquei pensando naquilo quando ela me contou, eu falei, gente, será que lá na boda, quando ela estiver fazendo bodas de 25 anos, bodas de prata, ela vai querer estar vestida de noiva para casar? Será que, entenda, Deus tem um propósito em tudo, e o hoje é o melhor que você tem. É por isso que Ele chama presente, dádiva. É uma dádiva de Deus, desfruta do que há de bom hoje, não adianta você ficar preso lá. Tem algo de bom para você em Babilônia, sim, no meio da prova, no meio do fogo, tem algo de bom, tem milagre para acontecer. Eu costumo dizer que as impossibilidades, as dificuldades são o palco preferido do agir de Deus. Como Deus ama impossibilidades, como Deus ama. Por quê? Porque Ele é visto quando nenhum homem pode fazer por nós. Quando nós estamos sucumbindo, é ali que o milagre vai acontecer. Coloque os olhos, desfrute lá de Babilônia, o pouquinho que você tem. Qual é o seu pouquinho? Esses dias eu vi uma ilustração, um pastor contando, disse que uma senhora estava num ônibus lotado, aqui eu não sei se os ônibus costumam ser assim, final de tarde, né? Lotado, transporte público, aquele mau cheiro, aquele pessoal nervoso, chateado com o patrão, cansado do dia, aquele tormento de final da tarde dentro do ônibus. E aí, de repente, entra uma moça cheia de embrulhos, de pacotes, sacolas, e não tinha outro lugar, porque o ônibus estava cheio, eu não sei o lado dessa senhorinha. E ela senta ali, e cada curva que o ônibus faz, ela cai por cima da mulher, o pacote cai por cima, ela dá a cotovelada e machuca a mulher, e ela vai ali naquele tormento ali, e a senhora de boa, sem falar nada, olhando para o lado, como se estivesse assim numa Range Rover, sei lá, tranquila da vida, sozinha. E aí, de repente, essa jovem filha fala assim, ai, minha senhora, você me perdoa, me desculpa, porque eu estou aqui desde que eu entrei, eu não consigo, eu não paro de lhe causar males, dores, desconforto, e a senhora está aí, nem reclamou, está tão bem. Aí ela falou assim, fica tranquila, minha filha. Eu vou descer na próxima parada, meu percurso é tão rápido. E quer saber de uma coisa? Eu estava tão entretida aqui com a paisagem que eu nem reparei, ouvindo a música que está tocando nesse ônibus e sentindo o seu perfume, que eu nem me reparei que você estava causando tantos males. Sabe de uma coisa? Eu não sei qual é a minha última parada, nem você. Mas eu sei que o nosso percurso é muito rápido. É muito rápido esse percurso chamado vida terrena, de 80 anos, 100 anos. É rápido demais.
E você está dentro desse ônibus, ele tem muitos desconfortos, tem mau cheiro. Dentro é meio tumultuado, meio bagunçado, as coisas não são muito de acordo como a gente gostaria. Nós não gostamos de ficar olhando muito aqui para dentro, mas eu posso te garantir que desse lado tem uma janela aberta. Você tem que fazer escolhas na sua vida quando você está dentro do ônibus. A vida é uma só, ela é muito rápida, o nosso percurso aqui. Como vai ser o seu percurso? Como vai ser a sua trajetória chamada vida, chamada casamento? Chamada tanguá, chamada escola, universidade, chamada empresa A, B, C que você trabalha, como vai ser? Vai ser de queixas, de reclamações, de ai, você me machucou, ai, que coisa horrível, não vejo a hora de descer, que mau cheiro essas pessoas têm. Ou será que você vai conseguir olhar para a paisagem que Deus te deu, chamada saúde, chamada pão na mesa, chamada família, chamada igreja, chamada salvação, chamada emprego? Tem um lado para você olhar, para você tornar o seu deserto, a sua terra de Babilônia, uma terra de paz, uma terra de alegria, apesar de. São escolhas que nós precisamos fazer. Olhe para esse lado. Aonde Deus está, o que Ele está fazendo, a sua promessa. É verdade, você não tem tudo, tem gente mal cheirosa, tem gente que de vez em quando te machuca. É assim a vida. Hello, bem-vindo à terra dos homens. Você não está no céu ainda. Se você quiser viver sem isso, é só falar, Senhor, me leva. Não fala não, porque se Ele deixou aqui, é porque Ele tem algo lindo para fazer acontecer na sua vida. E Ele garante que mesmo a um percurso difícil, tem uma janela desse lado, tem uma música do céu que você pode ouvir e gerar paz. Aqui está aquela confusão, está aquele barulho, está aquele tumulto. Mas se você entrar no seu quarto, fechar a porta atrás de si, tem uma música que resolve todos os conflitos. Ela te embala, ela traz paz, alegria, joy. Joy na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria, até a tristeza. Pode ser o ônibus mais caótico, percurso, trabalho, casamento. Na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Olhe para o lado, faça a sua escolha, defina como vai ser a sua vida terrena, como vai ser o seu percurso, o seu tempo de Babilônia. E por último, queridos, não aposente a sua harpa nos salgueiros que lá havia, aonde nós estávamos assentados, fazendo ali aquele lugar, nosso lugar de tristeza, de lamúria, de reclamação, de murmuração, de ingratidão. Ali, as harpas que deveriam estar sendo tocadas, elas estavam penduradas. Não aposente a sua harpa na terra estranha. Eu vou falar de novo. Não aposente a sua harpa no seu deserto. Não aposente a sua harpa na sua fornalha. No seu tempo de prova. O que é isso, Mônica? Harpa fala de adoração, é lógico, mas fala também do que Deus te entregou para fazer, porque alguns a harpa era a sua função, era o seu ganha-pão. Alguns foram chamados para serem levitas e viviam daquilo. Então não aposente a sua harpa, não deixa de semear, não deixa de fazer aquilo que Deus te entregou para fazer. Mas, mano, eu estou cansado, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu gostaria. Mas você está com a sua harpa, você está tocando, não pare. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus feixes, os seus frutos. A Bíblia não fala aquele que chora, vai voltar com alegria trazendo, porque, gente, chorar, é errado chorar? Não, chorar é bom, não é? Chorar é bom, não é? É para nós mulheres, então, é uma maravilha. Eu não sei porque parece que Deus colocou mais água em nós. Vocês homens, têm que ir lá questionar com Deus, porque não fomos nós que escolhemos ser assim. Mas a gente costuma chorar mais do que os homens, tem mais água em nós. Não sei porquê. Mas chorar é bom. Chorar é bom e você deve chorar. Chorar é com os que choram. Jesus chorou, não tem nada de errado em chorar. Mas chorar não resolve. Entendeu? Chorar é bom, alivia, mas não resolve. Se você ficar chorando, só chorando, e não tiver uma semente, não vai ter fruto.
Então você pode até chorar. Que bom que Deus falou que a gente pode sair andando e chorando. Para nós mulheres é um alívio, porque se ele falasse entope, você é pequeno, quem é da geração que você estava chorando? Minha mãe falava entope, entope, não podia chorar. Engole o choro. Quem é da geração engole o choro? Graças a Deus que Deus não falou assim para a gente. Engole o choro. Deus falou, aquele que sai andando e chorando. Então você pode chorar, que alívio, graças a Deus, irmã, a gente pode chorar. Só que chorar não resolve. Alivia, mas não resolve. Sabe o que resolve? É não parar. É não desistir, não entregar os pontos, é continuar no alvo, que nem José. Eu não vou parar, eu vou fazer o meu melhor. É na casa de Potifar, eu não estou mais na casa do meu pai, era lá que eu queria estar, era lá que eu acho que eu merecia. Eu estou aqui como escravo, mas eu vou fazer o meu melhor aqui, eu vou continuar andando e semeando. Com certeza José chorava de saudade, chorava porque não entendia o que eu fiz para merecer isso. Com certeza ele chorava, só que ele estava andando, estava semeando. Aquele que sai andando, chorando enquanto semeia. E na prisão, agora é o meu fim, eu estou aqui, eu vou morrer aqui. Não, o que José estava fazendo? Ele estava andando, ele estava servindo, fazendo aquilo que ele podia, a ponto do carcereiro falar, você que vai cuidar agora. Você é ótimo naquilo que você faz. Ele não parava, o seu propósito de vida avançava e continuava semeando e fazendo o melhor. Eu vou dar o meu melhor, não importa se as pessoas reconhecem ou não, eu vou semear. E de repente, quem é José aqui? Faraó te chama. Porque Deus é poderoso para cumprir. O terceiro R vai chegar na sua vida, meu irmão. Deus não se esqueceu do que Ele disse. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia. Você não pode aposentar os seus dons, os seus talentos, o seu chamado, a sua profissão, aquilo que Deus te chamou para fazer. Você não pode aposentar a sua adoração. Lembra de Paulo e Silas, todo ensanguentado, pegaram os dois. O que eles estavam fazendo de errado? Nada, eles estavam servindo a Deus, pregando o evangelho. Pegaram os dois, deram uma sova, imagina eles todo ensanguentado, todo doído, todo roxo. Amarraram eles dentro de um cárcere, acorrentaram eles. E diz que meia-noite, Paulo e Silas murmuravam, gritavam, blasfemavam, xingavam o carcereiro. Meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores. Pegaram a harpa deles, aquela voz de adoração. Ninguém pode calar a voz de um adorador, ninguém pode calar. Aquele cheiro começou a subir, aquele café, aquele cheiro, o fogo acendeu, e veio a dor, e veio o açoite, veio a corrente naquela prisão, e Deus começou a sentir um cheiro de café. Estou sentindo adoração, estou sentindo fidelidade, estou sentindo integridade, estou sentindo santidade. Deus foi se agradando, e de repente, BAM! Aquele terremoto que veio para liberá-los. E ali o que eles estão fazendo? Saíram correndo? Deus me livre? Não, eu vou deixar uma semente de salvação. Começaram a evangelizar, salvou-se o carcereiro e toda a sua casa. Sabe por quê? Numa terra estranha, chamada cárcere, injustiça, chamada açoite, prisão. Paulo e Silas estão tocando a harpa, fazendo aquilo que eles podem fazer. Ele falou, eu estou preso, mas o evangelho não. Ninguém cala a minha voz, pode me bater sim. Como os discípulos que saíram pulando e regozijando, e falou, não vamos obedecer. Sabe a turma do... Fique às margens dos rios de Babilônia e chore, e reclame e murmure, enquanto ele estava lá sem plantar, sem colher, sem viver na paz, lembrando do passado, haviam 4 jovens, fala comigo, 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, na mesma Babilônia, vivendo as mesmas injustiças, vivendo como escravos, e eles estavam andando e chorando, lançando sementes. E todos os dias abriam as janelas e tocavam a sua harpa. Deus, tu és lindo. Aleluia, eu te adoro. Como eu te amo, meu Senhor, para todo mundo ver. A ponto que vocês sabem o que aconteceu? Daniel foi parar na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abdenego, por conta da fé, da fidelidade, da fornalha. Foi parar na fornalha 7 vezes aquecida. E Deus...
Deus, sentindo aquele cheiro de café, se levantou do trono e falou: eu tenho que descer na fornalha. Eu tenho que amarrar a boca desse leão aqui. Como Deus ama os adoradores da terra estranha, do meio do deserto. Aquele que não derrete, que não se endurece. E olha que coisa linda a semente daqueles homens. 4 jovens, olha o que Deus fez. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Portanto, o que o rei disse? Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província de Babilônia. Sabe por que o rei fez prosperar? Porque eles estavam andando e chorando enquanto semeiam numa terra estranha. Eles não estavam às margens dos rios de Babilônia chorando com as suas harpas penduradas. A voz de adoração estava livre, o clamor e a fidelidade estavam presentes. Então o rei os fez prosperar. Na verdade, o rei dos reis está movendo os céus. A Babilônia está movendo até os inimigos em seu favor. Deus os fez prosperar em terra estranha. Então o rei engrandeceu sobre Daniel. Então o rei, isso depois da cova, depois da fornalha. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Sabe por quê? Porque ele não faz parte da turma dos rios de Babilônia. Porque ele está lá no palácio como escravo, andando, chorando e semeando, servindo, dando o seu melhor, crendo que o terceiro R vem, crendo que Deus vai cumprir, que é um lugar de passagem. Ele é fiel, o melhor dele está sendo extraído. Então, está aqui dizendo, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei Sadraque, Mesaque e Abdenego sobre os negócios da província de Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Eu gostaria do pessoal da música poder subir aqui, eu já estou terminando. Queridos, a gente precisa saber valorizar. Na terra estranha, ela é estranha, a gente não vai ter tudo, ok? É um tempo de prova, de dificuldades, às vezes de privações, mas há promessas. E tudo depende das suas escolhas, quem você quer ser. Tudo depende desse percurso chamado prova, terra estranha, para onde você vai olhar, aonde você vai colocar o seu foco. O pouco que você tem na terra estranha pode significar muito, e ele é suficiente. Deus não é doido de largar você, ou de levar você para um deserto e não te suprir, te abandonar. Deus não faz isso. Você lembra daquela Sirofenícia? Ela tinha uma filhinha terrivelmente endemoniada, e ela vem clamando atrás de Jesus: Senhor, socorre-me, socorre. As pessoas tentam fazê-la calar, e ela grita mais e mais. E Jesus vira e fala: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela desiste? Não, ela está numa fornalha. E aí ela começou a liberar um cheirinho bom de perseverança, de fé. Ela era pagã. Ela talvez não tivesse uma aliança ainda com o Deus de Israel, mas sabia quem Ele era, Jesus Cristo. E ela continua clamando e clamando, e ele fala: mas não é justo tirar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela desistiu? Não, a fornalha foi acesa um pouco mais, parecia que era impossível. E ela derreteu? Ela saiu brava com Jesus? Não. Ela diz: mas também os cachorrinhos comem das migalhas. E prostrando, adorou. Tocou a harpa. Continuou semeando, fazendo o seu melhor, reconhecendo quem Ele era. Ela não queria tudo. Ela queria só migalhas. Ela sabia que tem época nas nossas vidas que nós não vamos ter tudo. Não vamos ter tudo no nosso casamento, no nosso ministério. Algumas vezes nós vamos viver de migalhas, mas elas serão suficientes. Quando ela falou: Jesus, eu quero só as migalhas são suficientes. Jesus vira para aquela mulher e diz:
por causa dessa sua palavra, pode ir. Não sei se você já prestou atenção, não foi Jesus que expulsou os demônios, foram as palavras daquela mulher. Por causa dessas suas palavras, pode ir, a sua filha já foi livre. São as suas escolhas, são as suas palavras, são as suas reações. É o que você faz, que você pega as suas migalhas, você está jogando fora, você está blasfemando, porque aquele dia o seu pão não está inteiro, porque não tem frutas cristalizadas. São migalhas, mas são suficientes. Elas libertam filhos endemoniados que ninguém consegue, elas salvam casamentos, elas te mantêm vivo. Tempos de deserto, pão do céu chamado maná, é água da rocha, não é da geladeira, mas é da rocha. Quando Elias foi enviado para a casa daquela mulher, as pessoas pensam que Deus estava preocupado com Elias. Não, Deus não estava preocupado com Elias, porque Deus tinha sustentado ele por tanto tempo no ribeiro de Querite. Deus poderia continuar sustentando com pão que Deus mandava todo dia pelos corvos, com a água. Deus não podia fazer aquele ribeiro continuar correndo. Fez por muito tempo. Deus não estava preocupado com Elias, Deus estava preocupado com aquela viúva. E manda o profeta Elias ali, pastor leu o texto. Pede água, ela dá, depois ele fala, me dá um pão. E ela fala, eu não tenho nada. Vírgula, fala comigo, vírgula. A vírgula faz todo sentido na vida de um fiel, na vida daquele que quer entrar no terceiro R. Tem gente que fala assim, eu não tenho nada, ponto. E fala, eu vou morrer aqui no segundo R. Mas ela disse, eu não tenho nada, vírgula, senão um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Querido, por favor, põe uma vírgula na sua história, no seu cativeiro. Não é o ponto final. Põe uma vírgula no seu casamento, põe uma vírgula na sua saúde, põe uma vírgula na sua vida financeira, nos seus sonhos, nos seus projetos. Ainda não chegou o fim, não é o ponto final. Põe uma vírgula. Eu fico pensando se aquela mulher fala, não, é só esse pouquinho, eu não tenho nada. São migalhas, o que eu tenho é um pouquinho, é migalhas. É através dessas migalhas que você vai viver. Você vai ter para você e para abençoar outros. Na terra estranha, no meio do fogo. Por favor, fique em pé. Você vai lembrar de Pedro. Ah, vai. Uma noite de terra estranha, uma madrugada inteira. Joga rede, puxa rede, joga rede, puxa rede, joga rede, puxa rede. E o que ele pesca? Algas. Mas ninguém vive de algas. A rede vem toda suja. Ele está cansado, destruído, acabado, uma noite inteira sem pescar. E seus filhos em casa esperando a sua esposa. O almoço, o alimento do dia. Ele está ali lavando as suas redes. Fala, deu tudo errado. E chega Jesus. Fala, Pedro, você não pescou nada? Não, Senhor, o mar não está para peixe. Quem já viveu, o mar não está para peixe. Quando o mar não tem Jesus. Sim, mas o mar que tem Jesus é diferente. Jesus falou, volta ao mar. Senhor, o Senhor não está entendendo, o pescador aqui sou eu que entendo de pesca, o Senhor é carpinteiro, lembra? Eu passei a madrugada toda e não pesquei nada. Não tem peixe. Pedro, volta para o mar. Uma palavra. Lança de volta a rede. Sobre a tua palavra eu lançarei, Jesus.